Olá, muito bom dia. Mais uma semana começando e seguimos juntos por aqui. A notícia e a informação a gente conta para você no nosso Band na Rede. Aquele jornal que é feito só pela internet, só para você que acompanha as redes sociais Band Jornalismo no Facebook e no YouTube, você já sabe. Fica muito bem informado e principalmente pode e deve participar conosco. Já se inscreve nos canais, clica no sininho no Band na Rede porque a gente avisa quando tiver informação ao vivo e também entra lá no nosso chat, no Facebook, no YouTube. Pode participar dos dois, diz de onde você está acompanhando as notícias, pode repercutir aí, trazendo pra gente também a sua opinião. Pode, lógico, também dar o seu like. Eu tô na área, o Evandro Almeida Júnior também na carrapeta aqui com a gente, já chamando você para dar o seu like. A gente gosta aí desse like, participe conosco, manda para cá a sua mensagem e já, lógico, seguimos na nossa cobertura especial da guerra na Ucrânia, já com contato com a gente, Ian Boechat. Acabei de entrar em Kiev agora, a situação aqui está relativamente tranquila, uma fila imensa para entrar na cidade, com grandes postos de controle, né? Eu fiquei 3 horas esperando para conseguir entrar, finalmente consegui entrar, consegui chegar num posto de gasolina e vou conseguir abastecer agora. Está muito difícil conseguir combustível. Aqui nessa região que eu estou, mais ao sul de Kiev, não tem ataques registrados agora, mas lá na região norte, na área de Irpin, combates estão sendo registrados, bombardeios ainda não, mas combates homem a homem têm sido registrados permanentemente. Sim, lá a situação é a situação mais complicada nesse momento, tem centenas de milhares de pessoas nessa cidade que está sendo bombardeada, as pessoas estão isoladas nessa cidade, elas não têm nenhum tipo de eletricidade, aquecimento, água, nada, essa é uma situação bastante complexa e lá, sim, a situação é mais complicada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um anúncio agora há pouco dizendo para os ucranianos se prepararem, porque essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira sangrenta, e a Rússia vai tentar uma nova ofensiva muito forte nessa segunda-feira. Então, a expectativa é que sim, de que haja novos esforços russos para conseguir penetrar na cidade de Kiev. Eles ainda estão na periferia e vão tentar novamente fazer esse avanço hoje, com certeza. Acabei de entrar em Kiev agora, a situação aqui está relativamente tranquila. Então tá aí a participação do nosso Ian Boechat se deslocando, pelo território ucraniano para compartilhar com você as informações também sobre os desdobramentos dessa guerra. Tribunal Penal Internacional de Haia deu início às audiências públicas sobre a guerra na Ucrânia. A sessão é marcada pela ausência da Rússia, já que o país não enviou representantes para o tribunal. A corte analisa hoje e amanhã as acusações de genocídio na Ucrânia. No pedido de instauração de processos contra a Rússia, a Ucrânia disse que o país presidido por Vladimir Putin alegou falsamente que ocorrem atos de genocídio nas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk e usou essa justificativa para implantar uma invasão territorial chamada de Operação Militar Especial, de acordo com a Rússia. O que chama a Ucrânia é de guerra, de invasão. Tribunal Penal Internacional é responsável por julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e crimes ambientais em larga escala. Quero trazer a sua participação e te convidar para mandar mensagem por aqui no nosso YouTube. O Antônio está na área, o Magno também, o Fernando está mandando a mensagem dele, o Kleber também participando conosco e a Laura deixando aqui a mensagem dela, interagindo também, o Jean participando, a Adriana, direto de Três Pontas, Minas Gerais, também Celso está por aqui, Edneuza e o Ribamar do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada a todos vocês que interagem. Não perde tempo, participa, manda para cá a sua participação e a sua mensagem. Destaque agora que chega do noticiário da capital federal, Rodrigo Orengo. Muito bom dia a todos. Aqui na Câmara dos Deputados foi prorrogado o processo de votação remota. A expectativa é que acabasse agora, mas os parlamentares entenderam, na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que era preciso realmente continuar com esse processo. E vem a calhar, inclusive, com um ano eleitoral que a gente sabe que há uma dificuldade enorme de mobilização de parlamentares que querem ficar nas bases fazendo já as pré-campanhas. Mais da metade do Congresso concorre à reeleição, é um número muito expressivo. É natural esse desengajamento em anos eleitorais, mas o que chama atenção também é que, neste momento, o Distrito Federal está flexibilizando regras da pandemia. Por exemplo, está liberando as pessoas a saírem para a rua sem máscara. Então, isso chama realmente atenção. Esse trabalho de votação remota, apesar de facilitar as votações, prejudica os trabalhos nas comissões.
Daqui a pouco mais da guerra na Ucrânia, porque agora a gente segue também movimentando a nossa reportagem aqui no país. Vamos trazer informações do Rio de Janeiro, Marcos Sadoc. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que acompanham o Band na Rede. 5 presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma operação contra essa organização criminosa especializada no golpe do falso crédito consignado, de também um empréstimo, tudo isso aí envolvendo várias pessoas dessa organização que convenciam as vítimas a fazer empréstimos e depois chegavam com uma dívida muito grande quando esses criminosos sumiam. Eles prometiam que iam arcar com as dívidas e também dar um retorno de 10% do que tinha sido ali aportado naquele empréstimo, mas depois de 2, 3 meses eles sumiam. A polícia monitorou pelo menos 100 vítimas com uma movimentação aí, um prejuízo de 2 milhões de reais, mas essa empresa que já estava abrindo até empreendimentos fora do Rio de Janeiro para fazer mais vítimas, dessa vez em Salvador, na Bahia. Hoje então 5 presos, foram 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça e outros de busca e apreensão também ainda sendo cumpridos pela Delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio. Vamos trazendo informação agora do Marcelino de Atlanta, o Márcio também direto da Bahia, o Paulo está aqui conosco, o Luiz Jorge de Moçambique, o José Araújo participando de Mato Grosso aqui deixando o recado dele, a Elza, um beijo para você, Elza, também por aqui o Felipe Romano e o Alan de São Luís, participação do Pablo, da Laura e do Alan. Muito obrigado a vocês que interagem pelas nossas redes sociais. Dá lá o seu like, compartilha o nosso link. O jornal é ao vivo, 11 horas e 7 minutos, mas ele fica gravado, então você pode ver, rever, pode compartilhar para todo mundo ficar bem informado também. Hora de trazer informação que chega agora com o Felipe Killing, nosso correspondente na Europa, acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia. As últimas informações. Killing, é com você, bom dia. Olá, Thaís, tudo bom? O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que liberou corredores humanitários de algumas cidades ucranianas para que as pessoas possam sair. Só que o governo de Kiev disse que esses corredores são imorais. Isso porque quem está na capital Kiev tem como destino nesse corredor humanitário Belarus, que é aliada da Rússia. Quem está em Kharkiv, por exemplo, o destino é a própria Rússia. Já na cidade portuária de Mariupol, no sul, a pessoa pode sair ou para uma cidade ucraniana ou para a própria Rússia. O mesmo acontece com a cidade de Sumi, enquanto o governo de Kiev pede para que a Rússia libere corredores humanitários ou para cidades ucranianas ou para a União Europeia. Vale destacar que a Polônia recebeu mais de 1 milhão de refugiados e a ONU estima que já são mais de 1.500.000 refugiados de guerra. A própria União Europeia estima que até 5 milhões de ucranianos possam cruzar da Ucrânia aqui para países do bloco europeu. Hoje acontece mais uma conversa, mais uma rodada de negociações entre ucranianos e russos, mas a expectativa é baixa que possa acontecer um acordo de cessar-fogo. Eu volto com você. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo para a gente os detalhes dessa terceira tentativa, de negociação de um cessar-fogo entre delegações da Rússia e também da Ucrânia. Estamos aguardando e acompanhando aqui as apurações nos bastidores para compartilhar com você as principais informações. O José está mandando a mensagem dele aqui, eu agradeço pelas nossas redes sociais. A Mari Luzia também mandando a mensagem, o Fernando do Maranhão, o Durval, o Celso. Muito obrigada a vocês que participam conosco. O nosso contato agora é com o noticiário também aqui do Brasil. Destaque agora para o Rio Grande do Sul. Gabriela Dias está conosco, porque depois de um incêndio que aconteceu há alguns meses, no prédio da Secretaria de Segurança Pública lá no Rio Grande do Sul, agora esse grande edifício foi implodido. Muito bom dia, Thaís. A implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado marcou o final de um capítulo trágico para os gaúchos. Isso porque o prédio foi demolido depois de ter sido atingido por um incêndio no dia 14 de julho do ano passado. Na ocasião, 2 bombeiros que combatiam as chamas morreram. Segundo o inquérito policial, o incêndio foi iniciado devido a um curto-circuito. Ontem, a implosão contou com 28 instituições de segurança. Uma área de 300 metros ao redor do edifício foi isolada. A implosão em si durou apenas 7 segundos e gerou 20 mil toneladas de entulho. O governo do estado deve decidir até o final do mês de março o que fazer com a área. E seguimos agora com a Sara Hertal, direto do Paraná, tem informações para a gente sobre o assassinato do secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais.
Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o sentimento aqui no estado do Paraná, nessa segunda-feira, é de grande tristeza, principalmente em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na tarde deste domingo, o secretário de Segurança Pública do município, Ricardo Cucci, foi morto a tiros na Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Ele viajava para fazer a renovação do visto. Ia com bastante frequência para os Estados Unidos. No caminho, foi abordado por 2 assaltantes que queriam levar a moto do secretário. Ele foi atingido por 2 disparos. Um dos tiros atingiu o ombro esquerdo e o outro o antebraço direito. Ele foi levado ainda com vida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu. Os familiares do secretário chegaram a São Paulo na manhã desta segunda-feira. O corpo está no Instituto Médico Legal e deve ser liberado a partir do meio-dia e deve ser velado aqui em São José dos Pinhais em um ginásio de esportes. Como eu falei, o sentimento é de grande tristeza. Hoje pela manhã, a prefeitura do município emitiu uma nota lamentando a morte do secretário. Ele estava à frente da Secretaria de Segurança Pública desde janeiro de 2021. Obrigada, Sara, pela sua informação, por compartilhar com a gente também, né, as notícias direto do Paraná. Eu agradeço a sua participação aqui conosco também pelo nosso chat no Facebook e no YouTube e no chat do Band na Rede. Participando por aqui, direto de Minas Gerais, o Alexandre, o Johnson também está na área, o Luiz mandando a mensagem dele do Mato Grosso também está aqui, o Ângelo. Temos ainda a interação do Francisco, direto do Ceará, o André também participando, a Tina também mandando mensagem direto de Minas Gerais. Muito obrigada a todos vocês que interagem pelas nossas redes sociais. A gente fica muito feliz de ter a sua companhia por aqui. Hora de falar mais uma vez sobre a guerra na Ucrânia. Vamos falar sobre a expectativa muito grande de mais uma reunião, a terceira, né? Para tentar chegar a um cessar-fogo, principalmente para fazer valer a determinação da última reunião de corredores humanitários sendo criados para a retirada de ucranianos em áreas de guerra. Isso, na prática, não tem funcionado. Mais cedo nós falávamos sobre esse assunto no Bora Brasil, na tela da Band. Os nossos correspondentes internacionais falavam de áreas, né, de rotas de fuga, de saída desses refugiados que estavam sendo também bombardeadas. Áreas foram destruídas, dificultando também a saída dessas pessoas. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto com os nossos correspondentes, mas antes a gente volta aqui para o noticiário brasileiro. Vamos à capital fluminense para falar mais uma vez sobre a situação das máscaras liberadas em áreas fechadas ou não. Andresa Buzani, é com você. Olá, Thaís. Bom dia para você, bom dia a todos. Os 12 membros do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 da cidade do Rio se reúnem hoje para discutir sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados. Segundo o secretário municipal de saúde aqui do Rio, o grupo vai definir se o equipamento de proteção vai deixar de ser exigido em todos os ambientes fechados ou somente em locais específicos. Durante a reunião, o comitê científico também vai discutir por quanto tempo o passaporte vacinal deve continuar sendo exigido em alguns estabelecimentos aqui da cidade. Na semana passada, o governo do estado publicou um decreto que permite que os municípios decidam se flexibilizam o uso de máscaras em locais fechados. Ainda de acordo com Daniel Sorães, a Secretaria Municipal de Saúde defende o relaxamento das medidas restritivas. As mudanças estão sendo avaliadas agora diante da queda dos indicadores de Covid-19 na cidade. De acordo com a pasta, a taxa de transmissão da doença na capital fluminense está em 0,51%, a menor desde o início da pandemia. Obrigada, Andresa, pela sua informação, compartilhando com a gente já essa informação importante, né, do Rio de Janeiro, que pode ser a primeira capital a fazer essa mudança. Vou trazer para você a informação da Bolsa de Valores, em queda nesse momento de 0,7%, com 114.395 pontos. Vamos às cotações das moedas internacionais, também queda agora, euro cotado a R$ 5,50, o dólar comercial a R$ 5,04, né, R$ 5,04, o turismo a R$ 5,18 e a libra esterlina a R$ 6,64. Vamos trazer informação do Congresso Nacional, que deve votar essa semana um projeto para frear essa elevação dos preços dos combustíveis. O barril do petróleo, que chegou a subir 10%, atingiu $130. Uma das propostas estabelece que estados e municípios criem um valor fixo
para o ICMS. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a paridade no preço do petróleo e disse que o governo tem uma reunião à tarde para discutir medidas para a Petrobras não repassar toda a alta, dos combustíveis para o consumidor. Bolsonaro que falou à rádio Folha de Roraima. Você vendo aí já a imagem, importante informação que a gente compartilha também sobre o valor do petróleo e o impacto disso no nosso bolso também nos combustíveis. Prestação de serviço, tem dinheiro esquecido aí em algum banco? Já fez essa verificação lá no Banco Central? Eu não tenho, mas espero que você tenha aí para poder já ter aquele alíviozinho, mesmo que seja pouquinho, já ajuda, A gente às vezes fica todo feliz de colocar a mão no bolso e achar uma notinha, uma moedinha, então vamos ver como é que faz para sacar, para pegar esse dinheiro que foi esquecido aí em alguns bancos. Yuri Cavalieri. Exatamente, Thaís. Muito bom dia a você, a quem nos acompanha aqui no Band na Rede. Segundou com boa notícia para algumas pessoas sobre a questão daquele dinheiro esquecido nos bancos. A partir de hoje pode ser feita a solicitação para o resgate desse dinheiro. São mais de 4 bilhões de reais que serão pagos a 28 milhões de clientes. 26 milhões pessoas físicas e 2 milhões de empresas que poderão, portanto, pedir o resgate desse dinheiro esquecido. Vale ressaltar que de hoje, dia 7 de março, até o dia 14, podem pedir já esse dinheiro pessoas nascidas antes de 1968 e empresas que foram criadas antes desta mesma data. Para as outras pessoas, nas semanas seguintes, o Banco Central vai passando mais informações e liberar também para fazer esse pedido. Outra informação importante para você ficar ligado, declaração do imposto de renda, tem novidade sobre esse assunto, Luiz Henrique Almeida. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a gente teve um probleminha aí no contato, mas só para reforçar, o prazo de entrega da declaração começa nesta segunda. Neste ano, os gastos com testes de Covid podem ser abatidos. É só entrar no site da Receita para você receber todas as informações. Começando a valer hoje, então, já o prazo para a entrega declaração do imposto de renda. Não perde tempo, não. Tem aquela galera que deixa para a última hora, aí fica uma correria danada. Não perde tempo. O Band News TV está com imagens agora. Eu já compartilho com você informações. Delegações chegam para a terceira rodada de conversas, sobre uma possibilidade de cessar fogo no território ucraniano. São delegações da Rússia, também da Ucrânia, que tentam tratar de questões como a criação e de fato, a realização na prática de corredores humanitários para a saída, de pessoas que estão nessas áreas de conflito, mas também para a chegada de donativos de água, principalmente de remédios também para as pessoas que estão precisando e estão nessas áreas. Imagens que a gente já compartilha no Band News TV ao vivo. O Denaí está participando conosco direto de Santa Catarina, também participando aqui Oliveira. O Edenilson está na Bahia, também mandando aqui o alô dele, o Salvador, o Vilela está na área, o Davidson, a Rosângela, o Edson, a Adriana também por aqui, Mirtes mandando um alô, o Lucas também, abraço a todos vocês, a Maria Bernardes está aqui também mandando a mensagem e o Jonathan. Obrigado a todos que compartilham com a gente as suas informações por aqui. Hora de chamar o Ângelo Nascimento. Vamos voltar à capital federal. O Ângelo vai falar sobre a saída hoje à tarde de um avião da FAB com destino à Polônia para resgatar os brasileiros, mas também para levar donativos. Não é isso, Ângelo? Oi, Thaís. É exatamente daqui da base aérea de Brasília que por volta das 3 horas da tarde vai sair o avião que vai buscar os brasileiros que deixaram a Ucrânia. Lembrando que essa aeronave então vai pousar, tem como destino final Varsóvia, capital da Polônia, levando inclusive a bordo mais de 11 toneladas de ajuda humanitária, que é extremamente importante para a população ucraniana. Inclusive esse pedido de ajuda humanitária foi feito pela Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil na semana passada e atendido pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo então a FAB, em conjunto ali com o Itamaraty, também com o Ministério da Defesa, cerca de 70 a 80 brasileiros que vão ser resgatados por conta da capacidade dessa aeronave. No meio do caminho, teremos algumas paradas técnicas, são necessárias essas paradas, segundo a FAB, primeiro em Recife, depois Lisboa e por fim Cabo Verde. A expectativa é que essa delegação brasileira, digamos assim, ex-refugiados, cheguem aqui em solo brasileiro já na próxima quinta-feira.
Nilson, o Paulo, o Moacir, direto da Espanha, participando conosco, a Marlene também está aqui mandando a mensagem dela, o Alberto de Taubaté, São Paulo, o Fernando, o Silva, muito obrigada a você que manda a sua mensagem aqui para as nossas redes sociais, curte, dá o seu like também, principalmente compartilha o nosso link, o jornal é ao vivo, olha, 11 horas e 20 minutos, mas fica gravado, então todo mundo pode ficar bem informado, assim como você. Hora de falar de transtornos provocados por chuvas em alguns pontos do país, né? A gente falava de escassez de água em algumas áreas, mas tem excesso em outras. E a gente começa agora por Belém. O Paulo Magno está com a gente. A chuva que caiu durante o final de semana causou muitos transtornos na capital paraense. Várias ruas ficaram submersas por conta de alagamentos. No bairro da Cremação, na periferia de Belém, muitas vias ficaram debaixo d'água. Motoristas e motociclistas até desistiram de passar pelas áreas, por medo de danificar os veículos. A parte frontal deste ônibus até caiu dentro de um canal. Moradores também ficaram ilhados e tiveram que enfrentar o aguaceiro para poder sair de casa. Um canal do bairro da Pedreira transbordou e moradores utilizaram uma carcaça de ladeira para poder navegar. Já outro morador da área aproveitou para surfar pelo alagamento. As imagens são impressionantes e devem se repetir, pois, segundo o Serviço de Meteorologia, a previsão é de que as chuvas continuem na região metropolitana de Belém. E vai chover demais, daqui a pouquinho a gente fala da previsão do tempo. Olha o cenário hoje registrado em Natal. As pessoas que viveram essa cena na última hora gravaram. Eu acho que a gente tem um áudio aberto para mostrar o desespero dos moradores dessa área. Nessa situação, gente. Olha, minha geladeira caiu. Você vê o desespero completo, né? Quando essa água, essa enchente acaba atingindo as casas, os comércios. O cenário foi muito preocupante. Você vê a água na altura da cintura, da coxa de algumas pessoas. E informação importante também por lá, além das casas e dos comércios, o que já é gravíssimo. Também algumas unidades de saúde foram afetadas por conta das fortes chuvas. Goteiras foram registradas por lá. Alguns atendimentos precisaram ser remanejados por conta dessa chuva muito intensa. Alguns pacientes ou acompanhantes também de pacientes que aguardavam ali atendimento fizeram o registro também de muita chuva. Choveu demais em São Luís do Maranhão. Alagamentos foram registrados em vários pontos da região. Como você vê aí, alguns motoristas, passageiros fizeram, né, essas imagens por conta da dificuldade de passagem dos carros. Mas também choveu demais em São Paulo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, Igor Calian. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. Olha, final de semana de muita chuva, não só aqui na cidade de São Paulo, mas realmente no ABC Paulista e, olha, principalmente São Bernardo do Campo e Santo André. Santo André que só no domingo teve 30 pontos de alagamentos, incluindo as principais avenidas da cidade, como a Avenida dos Estados. Muita gente ilhada, motoristas abandonando os veículos e 2 pessoas feridas. Casal que estava dentro de um carro, o homem inclusive estava com uma fratura exposta no braço. Além disso, a própria linha da CPTM, a linha 10, que faz aí justamente esse itinerário, São Paulo, ABC São Paulo, ficou totalmente, essa linha ficou totalmente parada durante o domingo por conta das fortes chuvas. Sinal ali complicado, né, com o Igor Calian, mas você deu para entender, né, informação de pontos de alagamentos, não só aqui na capital paulista, mas também no Grande ABC. Aqui ao meu lado, o mapa. A gente traz aqui já o destaque, principalmente do norte e nordeste, com água, mas muita água nas próximas horas. Você vê aqui todo o norte do país com possibilidade de chuva forte, essa chuva forte que também pode acontecer em boa parte do nordeste brasileiro. No centro-oeste, essa chuva se concentra no Mato Grosso, mas ainda chove em boa parte de Goiás, chuva que vem em forma de pancadas no Distrito Federal e também no Mato Grosso do Sul. No sudeste brasileiro pode chover em São Paulo, aquela pancada típica de verão, né? Termômetro chegando ali perto dos 30 graus, muitas vezes passando de 30 graus, aí vem o temporal, principalmente à tarde e à noite. O tempo fica um pouco mais firme no Rio de Janeiro, por lá a máxima de 38 graus, de acordo com a previsão do tempo. Minas Gerais, principalmente ao norte, com o tempo mais firme, chove na parte do centro-sul e no Espírito Santo a chuva vem em forma de pancada. Olhando para o sul do país, pode chover com formas de pancada em Santa Catarina e também no Paraná. Essa chuva
ela é mais forte no extremo sul do Rio Grande do Sul. É uma nova frente fria que vai chegando por aqui. Quero trazer já a sua participação, a sua interação. A Mitch já mandou mensagem aqui, olha, nas nossas redes sociais, agradecendo sempre a sua companhia. O Zé mandou mensagem também, o Arnaldo participando direto da Bahia. O Tony está por aqui, de Pernambuco, a Carla também deixando a mensagem dela. Agradeço muito sua companhia, hein? E agradeço também a interação sempre por aqui do Jamil Chad, direto de Genebra, na Suíça. Oi, Jamil. São os números da ONU e a própria ONU diz o seguinte, são números que são os completamente, vamos dizer assim, registrados com pai e mãe, local, identidade, ou seja, aqueles que não têm nenhuma dúvida. Mas esse número, a própria ONU diz, é muito maior. O número real é muito maior do que o que foi já notificado. Vai lembrar ontem, hoje certamente o número já é outro. São aí quase 350, entre 340 e 350 civis mortos. Nós não estamos falando dos militares, porque aí o número sim é muito maior. Só entre os civis esse número chega aí a cerca de 350. Agora, a realidade é que esse número é maior. Por quê? Porque você tem áreas inteiras do país que ainda não estão sendo alvos de acesso da ajuda humanitária internacional. E qual é o grande debate neste momento? O debate é criar corredores humanitários. O que é um corredor humanitário? Isso existe em outras áreas do mundo também. Quando você tem, sim, um conflito claro entre potências, entre grupos, você cria um espaço justamente para que as pessoas possam fugir sem ser bombardeadas. O problema, neste caso, é que o acordo que existiu nos últimos dias, ele foi violado. Os corredores humanitários que foram criados foram alvos de ataques. Ou seja, imagine só a dor da família que acredita, olha, pode ir que ali é seguro. E ela sai e acaba sendo atingida. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do corredor humanitário que preocupa é o fato de que ele está, na verdade, sendo usado para levar as pessoas para as áreas russas, ou seja, de controle russo, o que seria ainda mais complicado. Muito incerto ainda, hoje há uma outra negociação acontecendo, justamente para tentar determinar de que forma esses corredores podem ser criados. Na Síria, eles foram criados, mas levou muito tempo para ser, de fato, protegidos. Nós tivemos na Síria ataques contra várias entidades e vamos ver o que vai acontecer na Ucrânia. E como se não bastasse, né, tudo que os ucranianos estão tendo que enfrentar por lá, muitos refugiados, esse número já passa de 1,5 milhão de acordo com a ONU e pode aumentar exponencialmente nos próximos dias com o desenrolar dessa guerra. A gente traz atualização para você sempre aqui na nossa programação, no Brasil, no mundo, destaque sempre no nosso Band na Rede. Mas também, diante disso, o diretório do PDT, 15 deputados de São Paulo e comunidade ucraniana no Brasil, já pedindo a cassação, sabe de quem? Do deputado Arthur Duval, diante de falas extremamente machistas e desumanas nos últimos dias. Você acompanha agora o Felipe Bambassi. Bom dia, Thaís. Bom dia a você que nos acompanha. 15 deputados assinaram, então, uma representação contra Arthur Duval, o Mamãe Falei, que foi protocolada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O documento pede que a pena aplicada seja a perda do mandato parlamentar. A representação enviada ao Conselho de Ética requer que o deputado seja investigado e responda também a um processo disciplinar. O deputado confirmou a autoria dos áudios em que ele fala que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Após o vazamento dos áudios, o deputado pediu desculpas, falou que foi um erro e também abandonou a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. É só a falta de humanidade de uma maneira geral, né? Não tem como descrever de outra maneira. Se ele tivesse feito comentários, é outro ser humano, independentemente de ser mulher. E quando as mulheres ficam mais graves, elas estão vivendo uma situação de extrema dificuldade, atravessando dias e dias o território brasileiro, deixando para trás suas histórias, deixando para trás suas casas, muitas vezes os seus companheiros que não puderam deixar o país por conta da guerra, estão ali sozinhas com os filhos, né, com os parentes, tentando sobreviver. Simples assim, tentando sobreviver e ainda são alvos de menções como essa, completamente machistas e inaceitáveis. Fica aí também, né, principalmente o nosso alerta, que é ano de eleição, para você ficar ligado em quem você escolhe na hora de votar. Luciano está por aqui,
Rô também, o Wanderson, a Hilda participando, a Sheilane falando de muita chuva no Maranhão, o Henrique participando conosco de Angola, Carlos está na área, o Natan também de Jundiaí, a Hilda ela fala assim, estamos derretendo, 32 graus por aqui, olha, tem muito calor, mais uma vez em vários pontos do país. O destaque hoje ficou por conta do Rio de Janeiro, né, chegando perto de 40 graus, mas a gente sabe que está um baita de um calorão em vários pontos. Hora de trazer informação sobre briga de torcida em Minas Gerais, conosco o Fábio Melo. Olá, Thaís. O corpo de Rodrigo Marlon Caetano Andrade, de 25 anos, deve ser enterrado no final da tarde de hoje em um cemitério municipal da cidade de Sabará, que fica na Grande Belo Horizonte. Ele foi ferido com um tiro no abdômen na tarde de ontem ao participar de uma briga entre torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro. Esse domingo foi de clássico aqui em BH. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram disputando a liderança do Campeonato Mineiro e antes desse jogo, essa briga foi registrada na região leste da capital. Segundo a Polícia Militar, o local onde tudo aconteceu é um ponto tradicional de encontro de torcedores do Atlético, mas torcedores do Cruzeiro foram até lá ontem para provocar os adversários. No meio da confusão, tiros foram disparados. Rodrigo, como eu disse, foi atingido no abdômen, socorrido para o Hospital João 23, mas a morte dele foi confirmada ainda durante a tarde. Violência ainda no México. Para falar sobre esse assunto, a gente chama a Lívia Nepomuceno. Olá, Thaís, tudo bem? Um ótimo dia para você e para todo mundo ligado aqui no Band na Rede. Infelizmente, a notícia que eu trago hoje aqui é uma notícia muito triste, muito cruel e muito pesada. Não tivemos futebol, mas sim uma batalha campal lá no México. A bola estava rolando para Querétaro e Atlas, e os torcedores do Querétaro invadiram o espaço destinado à torcida do Atlas, que em menor quantidade correu para dentro do gramado. Não teve como, o choque foi iminente e nós acompanhamos uma carnificina, uma barbárie, uma batalha campal. Ao todo, 17 mortos de acordo com a imprensa local. O governo não confirma o número de mortos. A rodada foi cancelada e adiada. Nós ficamos agora no aguardo sobre as punições, porque isso não é o esporte. Não mesmo, Lívia, concordo absolutamente com você. Isso não tem nada a ver com o esporte. Agora a gente vai falar sobre a reunião, né, a expectativa, pelo menos pela terceira reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, marcada para hoje, numa tentativa de fazer valer, de fato, os corredores humanitários que levarão até as cidades mais atingidas da Ucrânia donativos, remédios, mas também que retirarão dessas áreas, né, conflagradas a população que busca abrigo em outros países. Daqui a pouco, começando então essa reunião, pelo menos essa é a expectativa, de acordo com as informações das agências internacionais. Mas para fechar o Band na Rede, eu já vou me despedir por aqui, te desejar um bom dia. Eu vou contar a história de amor em meio a essa guerra, né? Duas histórias de amor em meio a essa guerra. Foram casamentos que foram registrados nos últimos dias na Ucrânia, no último fim de semana. Esse casal que você está vendo aí, ele está junto há mais de 20 anos, não planejava oficializar essa união, mas a guerra fez com que eles mudassem de ideia. Usaram trajes militares em vez de terno e vestido, e os militares trocaram alianças em Kiev nesse domingo, como você vê. Já teve uma outra cerimônia que também não foi desmarcada, e você está vendo a imagem dela por aí. Eles não foram os únicos, né? Aquele casal que a gente mostrou agora há pouco também, só que dessa vez em Lviv, um casal decidiu manter a cerimônia, só que dessa vez numa igreja, mesmo depois dessa invasão russa. E aí foi como manda o figurino, né? Véu, buquê, padrinho, tudo que tinha direito. O noivo disse que a ideia era mandar uma mensagem de esperança de tempos melhores para a população do país. A Band continua na cobertura especial da guerra na Ucrânia. Desejo a você um bom dia. Te encontro amanhã às 11 da manhã. Tchau, tchau.